Paz do Senhor Jesus Cristo a todos os irmãos e irmãs que mais uma vez participam conosco aí dessa live. Essa live de hoje é a live que seria o culto dominical, o culto com a família. E damos graças pela família. Damos graças a Deus pela família em nome de Jesus. Tá bom? Somos muito gratos aos irmãos que têm participado aí das orações da madrugada com a gente, tem aí perseverado com a gente aí nas atividades, os irmãos que compareceram na oração na igreja, né, no dia de ontem, no dia 10/4, e foram lá dobrar o joelho por um breve período mesmo, para não sermos desobedientes à lei também, e foram lá participar da Santa Ceia com a gente. Foi uma bênção, né? Foi uma celebração bem breve, mas significativa, porque independente do tempo que ocorreu a celebração, foi feita em memória de Cristo, e isso é o suficiente, tá bom? Mas damos graças a Deus por esse presente da parte dele. E vamos estar aí ouvindo 3 hinos e, consequentemente, ouvindo uma palavra. Amém? Pai do Senhor, Ivone, seja bem-vindo em nome de Jesus. Meu Deus, Deus, meu Deus, porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim, se contra o céu pequei e contra ti também, minha vida eu destruí, como errei. Por que me queres tanto assim? Assim diz o Senhor para mim e para ti esta noite. Filho, eu quero tanto
Eu vou desenrolar o bolo santo, mudar a tua história. Eu vou fazer de ti vaso de honra. Eu vou envergonhar os que te zombam. Vou te dar vitória, porque me queres tanto assim. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Agora eu gostaria que você fosse boca de Deus aqui esta noite e emprestasse seus lábios ao Senhor e cantasse para a pessoa que está do seu lado: filho, eu quero tanto. Vamos lá? Filho, eu enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, cante. Tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante mais alto para ele. Filho, eu quero tanto, vai. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Cante bem. Eu te amo tanto, 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 tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Filho, eu quero tanto enxugar teu pranto, te fazer só meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Eu te amo tanto, oh, tanto, tanto, tanto. Filho, vem ser meu. Filho, eu quero ser teu Deus. Ser teu Deus. Por que me queres tanto assim? Porque eu te amo. Oh, la, 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 la. Oh, la, 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 la. Meu Deus. Oh, la, 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 la. Graças a Deus. Pai do Senhor Jesus, a todos os irmãos que já estão conosco aí. Pai do Senhor irmão Pedro, Pai do Senhor irmã Cleusa. Pai do Senhor a todos. Daqui a pouco estamos dando início à palavra. Amém? O sonho que tive esta noite foi um exemplo de amor. Sonhei que na praia deserta eu caminhava com nosso Senhor. Ao longo da praia deserta quis o Senhor me mostrar cenas por mim esquecidas
Graças a Deus. Pai do Senhor, irmã Cirlei. Pai do Senhor a todos os irmãos que já estão aí com a gente, tá bom? Lembrando que as atividades, irmãos, lá na nossa igreja não pararam, tá bom? Irmãos que têm o meu contato, simplesmente é estar conversando com a gente para perguntar o que está tendo. Cultos nós não estamos fazendo por determinação, né, do governo e nada mais justo. Lei é lei, vamos respeitar as leis. Mas orações nós estamos fazendo. Os irmãos que estiverem interessados em saber os dias que estamos indo lá orar, é só entrar em contato com a gente, tá bom? Enfim, atividades de oração permanecem na igreja, em todas as igrejas evangélicas. Então isso não é desculpa para ninguém estar frequentando cultos de oração, né? Enfim, acredito que a Bíblia fala para não deixarmos de congregar como é de costume de alguns. Então a ordem foi dada para não haver o culto público. Então nós estamos dobrando os joelhos para orar, e esse tipo de atividade é um culto bem particular, né? Alguns podem até dizer assim: eu já estou orando na minha casa. Bacana, muito bom manter-se a oração, mas biblicamente seria bom alguns rever os conceitos, tá bom? Então, qualquer dúvida, entre em contato com a gente tira as dúvidas que forem necessárias. Vamos estar ouvindo mais um hino aí e logo após já iremos para a palavra. Senhor, se há perigo de queda ou revés nessa estrada de lutas cruéis, me ajude a levar minha cruz. Senhor, se sozinho não a posso levar, tua graça me há de bastar. No caminho não posso parar. Eu sei que a cruz que me deste, Senhor, é só minha, só eu sou portador. Na estrada não a posso deixar. E a caminhada é longa e atrás me sustenta ouvir tua voz. Eis-me aqui para te ajudar. Senhor, é difícil o vale passar quando a cruz que estou a levar me parece pesar mais e mais. Porém, mais pesada levou meu Jesus, sem gemer, sem lamentar a cruz, suportou-a com dores mortais. Subiu ao Calvário e ali morreu, por você e por mim se fez réu, isto sendo agradável a Deus. Provou Cristo a morte de cruz com amor,
levanta. Porém, te recordas que Cristo Jesus nos deu um fardo em lugar de uma cruz, fardo leve que podes levar. Seu jugo é suave bastante para mim, e descanso minha alma enfim, com meu Cristo no céu gozará. Seu jugo é suave bastante para mim, e descanso minha alma enfim, com meu Cristo no céu gozará. Graças a Deus. Vamos lá. A palavra do Senhor. Vamos estar aí ouvindo a palavra em nome de Jesus. E convido todos a estar abrindo a sua Bíblia aí no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Pai do Senhor Jesus, irmã Cirlei, Pai do Senhor Jesus, Fabiana e família. A irmã Ivone está online com a gente ainda aí? Ivone, se você estiver online, você foi a primeira a entrar na live hoje. Você tem direito a pedir um hino, tá bom? Aí o hino que você pedir aí, a gente coloca no término da live, tá bom? Primeira pessoa a entrar na live tem direito de pedir um hino. Então se a Ivone estiver com a gente ainda aí, digita aí pra mim já, Ivone, o nome do cantor e cantor ou cantora e o nome do hino, tá bom? Lucas capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo de número 15. Graças a Deus. Amém? Capítulo 15 de Lucas, versículo 11 em diante, é a parábola do filho pródigo. Palavra bem conhecida dos crentes. Vamos meditar um pouquinho nessa palavra em nome de Jesus. Vamos estar atentos ao que o Senhor tem a nos dizer nesse dia de hoje. Versículo 11 em diante diz assim: E disse: Um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi,
chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço fome. Levantar-me-ei ou me levantarei, e irei ter com meu pai, e direi-lhe: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Amém? Quero me ater apenas até esse versículo, até o versículo de número 24. Hoje nós não vamos avançar para a questão do irmão, do filho pródigo, não. Passagem conhecidíssima, né? O capítulo 15 do Evangelho de Lucas é um capítulo, digamos assim, capítulo do resgate. Temos aqui no capítulo de número 15 3 parábolas maravilhosas, ou, na verdade, 3 assuntos em um só, perdão. Tratamos aqui, o capítulo 15 de Lucas trata de 3 assuntos em um. Fala da parábola da ovelha, né? A ovelha que se perdeu. Fala da dracma que estava perdida e fala do filho também que se perdeu. E é um capítulo riquíssimo relacionado ao resgate de almas. E é muito interessante Deus usar o servo dele com tamanha inteligência e sabedoria, lembrando que essas 3 parábolas, elas não se encontram nos outros evangelhos, elas só se encontram aí no Evangelho de Lucas. São parábolas exclusivas. Interessante que nos outros evangelhos possuem passagens que trazem pelo Espírito o resgate, o convencimento do Espírito de Deus pela tua palavra, o convencimento do pecado, da justiça e do juízo, mas não tão enfático quanto esse capítulo 15. E é uma história, como eu já disse, bastante conhecida, e nós, se formos recitá-la sem mesmo ler, conhecemos ela. Mas dizer que conhecemos determinadas passagens bíblicas
não é a mesma coisa de dizer que conhecemos a Deus. Eu gostaria que você dobrasse a sua atenção, porque a palavra de hoje, pelo menos particularmente dizendo, entendo eu não ser para alguém que não é um cristão, mas uma palavra específica a um cristão. Pregadores da palavra como eu sabem muito bem o que eu vou dizer. Jesus me trouxe para o Evangelho, trouxe minha esposa para o Evangelho em um tempo que nós vivenciamos muito a busca pelos dons do Espírito de Deus. Eu estou falando busca pelos dons. E aí eu vou deixar bem especificado. E biblicamente é desse jeito. Existe a busca pelo batismo, busca pelos dons. São buscas específicas. E não que tudo isso vai vir numa certa ordem, não. Nós por muitos anos, eu e muitos irmãos, ouvimos que para receber o batismo com o Espírito Santo era necessário ser batizado nas águas primeiro. E essa ordem não é bíblica. O bacana é a gente ser resgatado por Cristo e ouvir pessoas dizendo coisas que a Bíblia já prova que não é dessa maneira. Então, Atos dos Apóstolos, capítulo 10, depois você lê particularmente, aí você vai ver Pedro na casa de Cornélios, e no momento da pregação da palavra, a Bíblia diz que o Espírito de Deus desceu sobre a casa de Cornélios, selando, batizando Cornélios e toda a casa dele. E logo após esse batismo, que foi concernente à pregação da palavra, a Bíblia diz que Pedro batizou eles nas águas, depois que eles foram batizados com o Espírito Santo. Então não é da maneira que muitas denominações e seus usos e costumes, seus estatutos imporam em uma determinada época. Então ainda viemos um período em que a busca pelo batismo com o Espírito Santo, por essa santificação e por andar em santidade, como ainda batalhamos dia a dia hoje, era algo intensivo. Pai de Sueliana, coisas que nós não vemos tanto nos dias de hoje. Falo por nós mesmos aqui, visitamos igrejas, temos o prazer e o privilégio de pregar em algumas igrejas. E nos dias de hoje eu cito mocidades, porque alguns anos atrás nós congregamos em uma igreja ali na cidade de Tiradentes. E essa igreja é uma bênção, irmãos. Essa igreja hoje é uma congregação suntuosa, bonita, toda ornamentada, mas em outrora, no passado, iniciamos o trabalho nessa igreja. Ajudamos a iniciar junto com o pastor Romilson. Hoje o pastor Romilson tem o seu trabalho em um ministério próprio, independente, não está mais pela Assembleia de Deus do Brás, como nós também não estamos. Mas pastor Romilson ainda presbítero na época, quando obreiro no campo de São Caetano do Sul, o Romilson foi incumbido de estar à frente de um trabalho espinhoso. Na verdade, minto, antes mesmo do pastor Romilson aparecer, nós ajudávamos também esses irmãos. Pai do Senhor, Chiquinho, Deus abençoe. Ajudávamos os obreiros que estavam indo lá nessa igreja. Na época, o pastor deles era pastor setorial, era pastor Rubens, e sua esposa, a nossa irmã missionária Célia. E os trabalhos eram feitos num galpão. O galpão era precário esse galpão.
Consequentemente, conseguiram um terreno e levantaram um cômodo bem grande lá, um salãozão bem grande, e começamos, mas já começamos nesse galpão, a dobrar o joelho, orar, fazer campanha nos lares. E vínhamos lá do Jardim Palanque ajudar os irmãos lá na Tiradentes a dar continuidade a esses trabalhos. E eram trabalhos incessantes na obra de Deus, dia e noite, uma delícia de se fazer, de se trabalhar. E a busca pela santificação, pelo batismo com o Espírito Santo era algo maravilhoso. E havia uma mocidade nesta igreja, a qual eu estou citando, lá na cidade de Tiradentes, essa congregação. Havia uma mocidade que, sinceramente, nunca vi uma igual até hoje. Não diminuindo nem menosprezando mocidade de igreja alguma. Acredito que existem grupos de mocidades aí cheios do Espírito Santo. Mas eu, particularmente, não vi até hoje uma mocidade com o ímpeto, com a pegada que aqueles jovens tinham. E eram jovens de vigílias, eram jovens de consagração, jovens de monte, jovens de oração e de Bíblia. E cantavam muito também. Topavam tudo que se dizia a respeito às coisas de Deus. E nós viemos desse tempo ainda, tivemos a sorte de ainda pegar pastores e obreiros que nos colocavam para orar. Só que nos colocavam para orar e nós obedecíamos, irmãos. Nós obedecíamos. Pegamos pastores até aos olhos de alguns, pastores duros. Eu sou muito feliz com Jesus, o período, os anos que nós passamos na Assembleia de Deus, e isso eu falo desde o primeiro dia até o último, independente das congregações a qual nós passamos. Mas sinceramente, irmãos, nós passamos pela Igreja Universal do Reino de Deus, e eu ouço muita gente falar mal da Igreja Universal. Depois que passamos pela Igreja Universal, fomos para a Igreja Nova Vida, Igreja Pentecostal Nova Vida, a sede ali no Jardim Robru, presidente Pastor Luiz, e os obreiros lá da Igreja Nova Vida foram membros da Igreja Universal há muitos anos. E Deus os retirou de lá e entregou na mão deles um trabalho próprio. E Deus nos colocou lá, minha esposa, eu, nossos filhos. E ali nós fomos formados. O princípio da formação ministerial foi ali. Como obreiros ali, cooperadores, como diáconos ali, enfim. Mesmo eu não tendo sido ungido a diácono, fui direto ao presbitério, porque aprove a Deus, e isso também não há problema nenhum biblicamente. O Espírito testifica e não há dúvida alguma. E ali nós fomos formados, irmãos, mas não com moleza. Então hoje nós observamos essa questão, e eu não saí do texto não, estamos aí pregando Lucas capítulo 15. E aí nós vemos hoje a formação de obreiros na casa do Senhor, pastores passando tanta dificuldade, pastores sofrendo com membros e obreiros, com filhos pródigos que estão insatisfeitos dentro de casa, que fazem uma coisa dentro da casa de Deus, mas pensando em outra. O filho pródigo agiu dessa maneira. Eu iniciei dizendo a questão de termos passado por ensinamentos tão pesados e rudes. E se formos aplicar, irmãos, alguns ensinamentos que exerceram sobre nós, digo eu e muitos obreiros aí, misericórdia. Tem crente que vai falar que estamos, oprimindo. Tem uma jovem que tá na live aí com a gente, a irmã Fabiana, e o esposo dela, o Josimar.
Irmã Fabiana, ela foi uma obreira questionadora. E eu digo isso não negativamente, positivamente. Uma questionadora até o tutano do osso. Até o tutano do osso. E isso era muito bom, porque isso a fez crescer. Era uma pessoa curiosa, como acredito que é até hoje. Não deixava passar, perguntava, ia pra cima, o que não gostava falava. Não como aquelas pessoas que falavam o que eu falo o que eu penso. Tem gente que é assim. Não, ela não era assim. Mas ela chegava e falava o que tinha que ser dito. A palavra do Senhor diz que o reino de Deus ele é conquistado à força. E ministerialmente, irmãos, o crescimento de uma igreja, ele é baseado em conversas e também em discussões quando são necessárias. Às vezes o clima dentro de uma igreja esquenta demais. E nós fomos ali trabalhando com esses irmãos, fomos ali formados nessa igreja. O princípio dessa formação não foi fácil, muita perseguição ministerial, porque existem pessoas dentro das igrejas que estão mais preocupadas com a posição. Presta bem atenção, irmãos, o que Deus tem com cada um na terra, Ele é fiel para cumprir, até porque Ele vai cumprir para a glória dEle. O propósito é dEle, e até mesmo o tempo a ser cumprido, cada coisa, é o tempo de Deus. Eu não sei o que esse jovem, se o motivo desse jovem, da parábola do filho pródigo sair de casa, foi somente a situação da alma dele, os desejos lá de fora. Normalmente a pessoa, quando está com vontade de sair da igreja, ela costuma ter alguns, vamos lá, alguns sintomas. Vou passar para vocês. Graças a Deus, esses anos pastoreando, Deus ele nos dá misericórdia. Deus sabe, tá bom? Graças a Deus, esses anos pastoreando, a gente aprendeu a, entre aspas, diagnosticar algumas coisas. E esse diagnóstico, pelo Espírito, é claro, nós aprendemos a observar, a discernir um crente quando quer ir embora da igreja. Então tem gente que, quando tem uns crentes que já é filho pródigo dentro da igreja, sintoma de filho pródigo. Lembro de pastor Rubens ensinando. O povo começa a ir pouco em culto, vai quando quer, dá desculpa de trabalho, síndrome do Adão. Conhece a síndrome de Adão? A síndrome de Adão é aquela síndrome de quando o crente é culpado e você vai chamar a atenção dele, ele põe a culpa na esposa. Ô fulano, você chegou atrasado porque não, é a minha esposa. Lembra de Adão? É a mulher que o Senhor me deste. Nós viemos de uma congregação, irmãos, a Igreja Nova Vida. Pai do Senhor, Rafael, Deus abençoe. Nós viemos de uma igreja, essa Nova Vida, irmãos, tinha culto lá, e bacana que eles seguiram o mesmo ritmo da Igreja Universal na questão de dias de culto. E era todo dia. Eu só parei de ir todos os dias na igreja, todos os dias. E exercendo todos os dias ali, com a gravatinha, com o obreiro, orando todo dia pelos outros, fazendo os trabalhos todo dia. Minha esposa e eu. E eu só parei de ir todos os dias quando eu retornei à escola. Quando mais jovem havia parado de estudar, e aí retornei para a escola, e aí foi os dias que eu parei de ir todos os dias. Mas quando tinha aula vaga e eu olhava no relógio e via que ainda dava tempo de ir pro culto, eu dava um pinote e ainda catava coisa de 20, 30 minutos ali da palavra. E era muito bacana. Então, existem esses crentes aí que tem essas síndromes.
arruma briga com qualquer um, são questionadores, não entende bulhufas da Bíblia, da palavra de Deus, sem espiritualidade alguma, vazios, mas gostam de palpitar, gostam de questionar tudo que é feito, não se agradam com nada, entendeu? Não tem compromisso. Eu estou já falando de tudo, tanto da parte do altar, que é obreiros, como membros. Então existe alguns sintomas da pessoa quando dentro da igreja ela é um filho pródigo. Eu fui um filho pródigo dentro da igreja. A gente fala com conhecimento de causa. Chegou um tempo que eu ficava no fundo da igreja, eu pegava a Bíblia, pastor pregando, eu lá no fundo, eu olhava, o pastor falava, eu ficava folheando para ver se o que o pastor estava falando era concernente à palavra. O que ele estava falando, lendo, até estava de acordo com a palavra. A revelação dada relacionada ao que ele estava pregando, achava eu que não estava muito dentro do contexto. Estava dentro do contexto. Sabe qual era o problema? Eu já tinha dado lugar para o diabo. O diabo já tinha lançado seta no meu coração. Então eu já não estava muito legal com o pastor. O pastor aí, no caso, representa o pai, irmão. O pai do filho pródigo. Aí sabe o que acontece? Demorou muito, eu estava fora. Só que eu não estava fora, tem coisas, presta atenção. Eu já estava desviado dentro da igreja. Muita gente já estava desviado dentro da igreja antes da pandemia. Não adianta eu ficar botando culpa em pandemia porque esfriou. Encontrei um irmão algum tempo atrás aqui, um amigo meu aqui da Vila Jussara, aqui na Barroca, e ele disse para mim, falou: irmão, eu não tô indo mais para a igreja. Veio essa pandemia aí eu dei uma esfriada e aí voltou os cultos e eu não consegui mais. Ele não deu uma esfriada por causa da pandemia, ele já estava frio. Será que esse é o seu caso? Entendeu? Então não coloque culpa nas pessoas, culpa na situação que está acontecendo. Se você é uma obreira na casa do Senhor, ou já foi, ou se você faça a obra de Deus, irmão, como tem que ser feita. Larga a mão de desculpinha, larga a mão de ser preguiçosa, de ser preguiçoso, e cumpre a obra de um bom evangelista. Cumpre a obra de um bom presbítero, de um bom diácono, de um bom pastor, e faz o que é para ser feito. Sabe, fica umas desculpinhas. É assim, irmãos, Jesus Cristo disse assim: quem comigo não ajunta, espalha. Eu tenho um Salmo 1. Tem um Salmo de número 1, falam algo muito interessante aqui. Versículo 5, Salmo 1, versículo 5 diz: pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Eu achei muito interessante a colocação aqui do salmista, né? Nem o pecador, então ele já generalizou, o ímpio é uma coisa, o pecador é outra. E o pecador aí inclui tanto o ímpio como o crente. Então, fala que o pecador, ele não prospera no ajuntamento dos justos. Então, assim, existe uma congregação, você congrega numa igreja, crente, e você está em desacordo com a igreja, você muitas vezes está errado. Às vezes mesmo você estando certo, deixa pelo lado certo primeiro, que vai ser mais fácil você já entender a parte errada. Você pode estar certo dentro de uma igreja, irmãos. Presta bem atenção. Você pode estar certo, mas existem momentos
para falar. E para você abrir a boca para falar alguma coisa, irmãos, vá com um belo respaldo bíblico. Agora, cuidado para não usar dessa palavra para julgar a pessoa a qual você vai falar. Cuidado com as acusações. Se for um presbítero, tem algo para acusar, a Bíblia fala para você levar testemunha. Cuidado para não ficar acusando as pessoas. Você está insatisfeito com alguma coisa? É uma dúvida? Vai e pergunta. Porque essas coisas vão encher no coração e você não conversa com o pastor, não conversa com o irmão, com a irmã que está acima de você para tirar a dúvida. Muitas vezes, mesmo estando certo, você perde a razão e passa a estar errado. Deixou entrar no coração, deixou o desejo transbordar, sai de casa, vai acabar saindo de casa. Então, muitas vezes, a gente acaba ficando dentro da igreja, irmão, durante muito tempo, com um coração mais pródigo do que um coração de crente. Passa a entrar nos cultos, não compreender mais o que é pregado. Passa a ir para a igreja por ir. Nós estamos vendo aí tantas igrejas abrindo de uma forma, como é que fala? Desobediente. Porque, vamos lá, houve um decreto dizendo que não é para abrir. Mas estão abrindo. Então, assim, será que essa desobediência não vai gerar problemas lá na frente? Tanto no âmbito físico como espiritual? Há um momento e há um tempo para todas as coisas, e é um momento da igreja refletir, da igreja descer, se humilhar, para reconhecer tudo que não foi feito. Não é para ficar assim, eu lembro que eu fiz isso. Não, não tem para lembrar o que fez, é para lembrar o que não fez. E começar a fazer muita coisa. Muita coisa. Tem pessoas aí que migraram de ministérios para o outro. Hoje você pode estar no ministério novo. O que você fazia no outro ministério? Por que não está fazendo nesse? Você não se comprometeu com o homem. Você se comprometeu com Deus. Então, se eu fosse você, eu se mexia. Quando você dobra o joelho e faz as promessas para Deus, não adianta culpar o pastor, a pastora, o irmão A, o irmão B, por isso ou aquilo outro. Deus tem algo com você e Ele vai tomar a providência que é para ser tomada. Se eu fosse esquentar a cabeça com o que pensam do que Deus tem comigo e com a minha família, o importante é que eu, que fui chamado, minha esposa, minha família, nós que fomos chamados para ter determinado trabalho, o importante é nós já ter entendido. Se pessoas que estiverem ao nosso redor, tem irmãos aqui que congregam comigo e estão na live. A gente fala, prega pelo Espírito. Se pessoas que estão conosco, se pessoas que estão com você em algo que Deus te chamou e não estiver entendendo, estiver coçando a cabeça, questionando, não saia da direção. Não saia da direção. A Bíblia nos fala de Abraão. É um negócio interessante que aconteceu na vida de Abraão, né? Lá no livro de Gênesis, se quiser ir lá comigo lá, já estou abrindo. Vamos lá em Gênesis, na chamada de Abraão, capítulo 12, né? Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. Desse dia em diante, irmãos, do capítulo 12, chega no capítulo 10, a Bíblia fala que Abraão desceu ao Egito. Porque havia fome lá na terra que ele estava. Aí ele foi para o Egito. Deus mandou ele ir para o Egito? Não. Ele foi para o Egito e ficou com medo que os caras
matasse ele por causa de Sarai, que ela era muito bonita, e falar, não, fala que você é minha irmã. Mentiu. Mentiu pro rei do Egito. Lembra do hino, né, Fabiana? É aquele hino lá. Gerson Rufino. E houve um reboliço, irmão, com essa mentira, com esse desvio de caminho. Mas ele teve humildade, e o capítulo 13 mostra ele retornando do Egito. Depois você vai lendo em casa. Aí o capítulo 13 mostra ele voltando do Egito. E no versículo 7 do capítulo 13, mostra ele contendendo com o seu sobrinho Ló. Primeiro que Ló já não era nem para ter ido junto na viagem, na chamada. Tem gente que não é para ser levado junto na sua chamada. Acabou. Você tem que carregar com você quem Deus chamou junto. Olha aqui o texto. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela. Parente. Quem é parente? Qualquer um que não for a sua esposa ou seu esposo e os seus filhos é parente. E a minha mamãe? Sua mãe, bonitão, é sua parente, não é mais sua família. E o meu papai não é mais família, é parente. E o meu filhinho, minha filhinha, não é mais família, é parente. Pode questionar, falar o que você quiser. Não é mais. Teu filho saiu de casa, ele é teu parente agora. Tua filha saiu de casa, é tua parente, casou. Ou não casou, foi embora de casa, é parente. Os da sua casa é família. Então Deus chamou a família dele, Abrão e a família. E quem era a família de Abrão, irmão? Era só a esposa dele. Ele levou os servos dele? Levou. Eram servos dele. Aí era diferente. Mas olha só, vamos ler de novo. Sai da tua terra e da tua parentela. Sai. Deus mandou sair do meio dos parentes. Não mandou sair e levar parente junto. Pois ele levou o parente junto, mas deu um reboliço, deu uma contenda. Aí a Bíblia fala aí no versículo 7 que os pastores de Abrão começaram a brigar com os pastores de Ló. Abrão teve sabedoria, irmão, e falou: cara, nós somos parentes, meu. Vamos fazer o seguinte: escolhe um lado aí, o lado que você escolheu, eu vou ao contrário, e assim foi. Aí Ló escolheu o lado mais bonito, o lado da terra de Sodoma. Realmente uma terra bonita, a Bíblia relata. E Abraão foi para o outro lado. Abraão foi muito próspero na terra seca. Deus floresceu a terra seca, para o lado que ele foi. Se Deus tem chamada na tua vida, irmão, nossa, Deus pode colocar no pior lugar aos olhos dos outros. Deus vai florescer no deserto. Vai florescer no deserto. Já cansamos de fazer culto lá, irmão, lá no Missão Quará, e às vezes não ir nenhum membro. Membro que eu digo não ir nenhum visitante, porque membro mesmo, membro a igreja ainda não tem nenhum. Só temos obreiro. Mas Deus não mandou a gente pro deserto para ficar bancando bocó. Porque Deus não é assim. Se ele mandou Filipe pro deserto e depois apareceu lá um carro lá do eunuco lá, um etíope, para ele pregar a palavra, é porque Deus vai mandar você para um lugar deserto, mas vai enviar a alma para um lugar deserto. Vai fazer sair, Deus vai dar água no deserto. Acabou. Ou você crê na tua chamada, ou você não crê, porque Deus crê. Ele que te chamou. Ele crê que vai florescer a vara de Arão na tua vida e na minha vida. E vai dar renovos em nome de Jesus. Então, a consequência, irmão, de ter carregado o parente foi muito grande. Aí separaram. Abraão agora está em paz nada, irmão. A Bíblia fala que depois os caras sequestrou Ló.
Abraão teve que ir lá socorrer Ló. A Bíblia fala que os anjos foram lá destruir a cidade de Sodoma e Gomorra. Teve que socorrer o Ló lá. Olha como parente dá trabalho. Quando Deus chama você com a sua família e você fica carregando bagagem, olha o trabalho que dá. Acabou. Deu trabalho para Sara, porque aí enfiou uma egípcia dentro de casa. Ô, irmão. Aí Abraão foi lá e fez um filho com a serva da esposa. Na lei era permitido, mas Deus falou que ia dar um filho para ele e da esposa dele. Ele foi lá e obedeceu a voz da esposa que estava ansiosa para ser mãe, desobedecendo a Deus. Então você vê, ele foi lá, mentiu para o rei do Egito, desobedeceu Deus na questão de filhos, levou o parente, teve esse trabalho todo. Irmão, até quando? Até quando dentro da casa de Deus vai ser um filho pródigo? Você entendeu? Está insatisfeito com um monte de coisa, mas não consegue olhar para dentro de si mesmo e ver que o problema não é as pessoas que estão ao redor, é você mesmo. Então, voltando lá no contexto do início de tudo, tenho mesmo muitas saudades. Hoje nós não conseguimos mais formar um obreiro. Na verdade, a gente consegue formar obreiros, irmãos. Eu louvo a Deus, não é rasgação de seda, não. Para alguns pode parecer rasgação de seda, mas não é. Foi muito significativo para nós o nosso primeiro trabalho. E nós vemos hoje, eu e minha família, nós colhemos os frutos da semeadura que fizemos no Jardim Palanque até hoje. Então, assim, pegamos lá irmãos que conheciam a palavra de Deus, mas que ninguém nunca havia pegado eles para dar andamento no que Deus tem com eles. É diferente. É mais ou menos assim, entra e sai um pastor de uma igreja e o pastor não faz o que a Bíblia manda o pastor fazer. O que o pastor tem que fazer com o rebanho? Aperfeiçoar. Lembra do que Paulo falou para Timóteo? Desperta o dom que há em ti. Então o que a gente faz? Pegamos irmãos, botamos para pregar. Pegamos irmão que tinha timidez para cantar, botamos para cantar. Irmãos que não conseguiam levantar a mão para adorar, botamos para adorar. Mesmo que o departamento, eu lembro uma época na igreja, o grupo das irmãs estava dando pepino. Eu falei, quer saber de uma coisa? Já não vai ter mais círculo de oração. Acabamos com o círculo de oração. E aí começamos a fazer o louvorzão coletivo. Rendeu mais do que ter departamento. Nada contra os irmãos que estão com departamento na igreja. Amém? Hoje, particularmente, eu não trabalho mais com departamento. Continuo não trabalhando com departamento. Ah, mas as irmãs lá na sua igreja, pastor, não vai louvar? Vão louvar sim. Vão louvar uma vez por semana. Quando tiver o departamento, todo domingo. Combinam-se, no domingo elas louvam o hino, já no domingo mesmo elas combinam o hino que vão louvar no domingo seguinte. Ah, mas não vai lá na igreja ensaiar? Tem que você ensaiar não, irmão. Não precisa ensaiar tudo junto não. Vai, ensaia em casa. Sabe, tem afazeres. Às vezes as pessoas estão mais enfiadas dentro da igreja do que dando atenção para a família. E uma coisa que nós conversamos, minha esposa e eu, e com alguns obreiros, uns que já passaram com a gente, e já não estão mais, e alguns que ainda estão, sobre a questão da gente priorizar a família, se organizar. Não é fácil se organizar para priorizar a família, mas o tempo é começo de obra é difícil. Você se dedica mais à igreja no começo do que à família, mas depois você coloca as coisas no lugar. Mas tem que ser priorizada a família, mas não deixar de fazer o que Deus tem com a gente. E repito, essa pandemia não é motivo
de parar de pregar. Disse numa das últimas lives, ou na oração, não lembro, que o que foi proibido é de fazer os cultos, mas não foi proibido de pregar. Então nós temos aí a internet para pregar. Tem irmãos aqui na Coab, irmão, que estão fazendo culto nos lares. Com um número reduzido de pessoas, tudo bonitinho, do jeitinho que estava na igreja. Sinceramente, irmãos, há condição sim de se congregar. Se a gente for olhar mesmo, há condição de fazer os cultos nas igrejas? Há condição. Já estava sendo feito de forma bonitinha. Todo mundo separadinho, em distância, com máscara, álcool gel, sabão, tudo bonitinho, igreja limpinha, como sempre. Mas foi determinada uma lei, então a gente obedece. Agora, louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque, graças a Deus, os cultos domésticos estão voltando. E a presença de Deus vai retornar a se fazer dentro de alguns lares, que hoje se veem obrigados a cultuar dentro das suas casas, porque não dá para ir para a igreja. E aí começa a retornar aquela velha essência da presença de Deus dentro da casa. Pessoas que passaram a não ungir mais a casa. Lembra quando você ungia a tua casa? A irmã Marli está aqui do lado. Marli, lembra de uma marca de azeite lá na parede da Fabiana que não saía nem a pau? Jogou tinta na parede. Josimar pintou a parede várias vezes e a marca da unção do óleo não saiu. Tá aí a marquinha na parede ainda? Espero que esteja, porque a unção que está em vós permanece, em nome de Jesus. Então existem práticas que a gente não pode deixar. Senão, quando a gente percebe, a gente se torna pessoas fora da presença de Deus, dentro da casa dele. Temos que prestar muita atenção, irmãos. Prestar muita atenção. O texto nos diz aqui, no versículo 17: e caindo em si, disse, existem pessoas que não caem em si. Acabou. Irmão, bajulação é um negócio muito feio. Bajulação dentro de igreja, bajulação a pastor para conseguir algo que quer. Eu acredito que tá aí, tá lá a marca ainda. Glória a Deus por isso. E bajulação, irmão, bajulação a pastor é um negócio muito tremendo. Nós vimos tantas coisas dentro das igrejas, pessoas querendo posição, pessoas derrubando outras pessoas por causa disso. E isso é tudo bíblico, viu? A Bíblia mostra pessoas jejuando para matar Paulo, fizeram um voto de jejum. Falaram, não vamos comer nem beber enquanto não matarmos Paulo essa noite. Existe aí uns macumbeiro gospel. Existe. Né, irmã Maria? Existe uns macumbeiro gospel, uns quizumbeiro aí, uns catimbozeiro gospel também. Que não para de perseverar enquanto não derrubar a pessoa para ocupar a posição dela. Você pode até adquirir o que é dos outros, até matar se quiser, mas o preço vai ser muito grande. Acabe fez isso com Nabote. Jezabel foi lá, inventou uma mentira, arrumou um monte de gente lá, e simbolizando o que fariam com Jesus, né? Que muitos não percebem. O texto já está revelando ali a traição, já está revelando ali, né? Você vê que Jezabel fez com Nabote o que fizeram com Jesus. Arrumaram testemunhas mentirosas. Testemunhas mentirosas. Falaram mentira de Nabote e aí mataram Nabote. E aí conseguiu. Aí Acabe conseguiu a vinha que ele tanto queria. Queria tanto o que era dos outros.
E a vinha de Nabote com certeza morreu lá porque ninguém mais cuidou. Ele só queria o que era dos outros. Tem gente que é assim, ele não vai usufruir disso aí que ele quer ser ou não. Ele só quer. Acabou. Ele se vê. Tem cara... Meu Deus. Tem cara que se vê andando de mão dadas com a sua mulher. Pode isso? Tem mulher que se vê andando de mão dada com o seu marido. Então nas suas reuniõezinhas, irmã, principalmente irmãs, nas suas reuniõezinhas com as irmãs, com as migas, com as, como diz minhas filhas aqui, com as best friend, né? Você para de ficar falando como é que é seu relacionamento, porque senão você vai ficar aguçando o desejo da sua amiga. E quando você perceber, sua amiga já não vai ser mais sua amiga. Vai ser mulher de seu marido. E vice-versa. Viu, esposo? Você não tem que contar suas particularidades da sua casa. Não é dar conta dos seus colegas, dos seus amigos. Respeita a sua esposa. Fica falando da sua esposa pros outros, rapaz. Aí o seu camarada vai na tua casa, meu, vai ficar olhando para ela diferente, devaneando e criando imagens decorrente ao que você falou. Entendeu? Você, bonitão, tá caminhando aí pela rua, né? Nunca vi, tem cara que tem irmão que usa buzina na rua, que é uma maravilha, né? Não pode ver uma mini saia que buzina. Não pode ver tudo buzina, uma buzinada lascada. Né? Às vezes até com a esposa do lado no carro. A esposa até estranha, ué, mas por que ele buzinou se o trânsito tá livre? É que você não olhou do lado, irmã. É que você não olhou do lado. Misericórdia. Só Jesus na causa. É o filho pródigo. Filho pródigo. Aí, ó, versículo 17. Caindo em si, disse. Cai em si, crente. Vamos cair em si. Vamos cair em si. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos olhar para dentro de nós e aceitar, irmãos, que Deus preparou um tempo para a gente voltar para Ele. É isso. Preparou um tempo para a gente voltar para Ele. E eu acho que está na hora da gente voltar para Ele. Já até passou da hora da gente voltar para Ele em nome de Jesus. Tá bom? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Deus dê vitória na sua vida. A irmã Ivone não voltou para a live, né? Então ela... Eu vou ver aqui quem foi a segunda pessoa que entrou na live. Espera aí. Foi a Ivone e depois a irmã Cleusa. A irmã Cleusa também não está mais na live. E depois da irmã Cleusa... A irmã Cleusa está na live ainda aí? Não tá. Enfim. Eu vou deixar a Ivone depois. A Ivone eu acho que teve que sair. Mas aí eu vou depois entrar em contato com ela. Na próxima live ela pede um hino, tá bom? Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Que Deus dê vitória para os irmãos. Eu falei tanto Deus, através dessa palavra, trouxe tantas lembranças aí do primeiro trabalho. Então eu vou passar aí para nossa irmã Fabiana pedir aí o último hino da live. Eu já estou com um preparado aqui, mas a irmã pede aí o último hino da live, enquanto a gente dá os recadinhos aqui, tá bom? Nessa semana que entrar, nós já teremos aí o retorno das orações da live, né? As orações da live, a live da oração do Missão Quará, irmãos, é feita de segunda a sexta, tá bom? Aos fins de semana a gente separa para fazer uma oração mais pela casa, né? Cuidar da gente também, tá bom? E de segunda a não que na semana a gente não cuida, mas pra gente dar uma descansadinha também. Pai do Senhor, irmã Cláudia, deu uma sumida, seja bem-vinda. E é de segunda a sexta a oração, tá bom? Lá na igreja nós vamos retomar as orações, provavelmente à noite,
tá? Ah, mas eu moro longe e tal. Não, de vez em quando dá uma passadinha. Tem irmãos aí que tá na live que tem carro, dá uma passadinha qualquer dia lá, para dobrar o joelho lá com a gente. 1 horinha de oração, não vai doer nada não, tá bom? A gente aproveita e bota a conversa em dia, em nome de Jesus. Se você também quiser fazer a live na sua casa, a nossa irmã Cirlei e nosso irmão Pedro, né, se não me engano, há 2 semanas atrás, mais ou menos, fizemos a live do Missão Quará num domingo lá na casa deles. E foi uma bênção. Se você quiser a live na tua casa também, você só precisa ter uma internet bacana, né? Pra não falhar, né? Pra não dar pepino aí. E a gente vai até sua casa e faz a live aí. E aí você convida pessoas para participar junto aí. E aí é feito o culto na sua casa, tá bom? Então, os irmãos que desejarem, entrem em contato com a gente combina e explica para vocês como procede o trabalho, tá bom? E que mais? Algum recado, irmã Maria? Tá bom, nós fizemos a Santa Ceia, irmãos, no sábado e só compareceram um casal lá na ceia, tá bom? Ninguém entrou em contato, ninguém me comunicou e pelo que eu estou sabendo não há ninguém doente para que nós venhamos levar a ceia. Então, a princípio, a ceia agora é só no mês que vem, tá bom? Se continuar as igrejas sem cultos, eu faço no sábado à noite. Faço no sábado à noite para que todos tenham condição de estar presentes. Muitas vezes tem irmãos que trabalham durante o dia no sábado, não tem a condição, tá bom? Mas, enfim. A Fabiana não vai pedir o hino, então eu vou soltar o hino aqui e vou terminar a live, hein? Vou colocar aqui o hino e já vou terminar a live. Não pediu, perdeu a benção. Ficou na prova. Bom, então vamos encerrar. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Que Deus faça uma obra tremenda na sua vida, no seu coração. Que você venha rever seus conceitos. Observar dentro de você e ver se você não está sendo um filho pródigo, mesmo estando dentro da casa de Deus, e um filho pródigo que realmente saiu. Então, eu acho que nós nunca foi tempo de sair da presença de Deus, principalmente nesses últimos tempos. Então eu acredito que já passou da hora de você se decidir e enfim, eu creio, irmãos, que você já recebeu de Jesus Cristo a força para retornar. Esquenta não, já se organiza para a próxima live, aí você pede um hino aí. Fique em paz. Então, em nome de Jesus Cristo, irmãos, toma uma decisão, volta para Jesus, você que está fora, você que está fazendo relaxadamente. A Bíblia fala que maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Então, se você sabe que está fazendo relaxadamente, a Bíblia diz que você se tornou uma pessoa maldita. Então, toma cuidado, crente. Tá em tempo da gente colocar a nossa vida no altar e consertar as coisas em nome de Jesus, tá bom? Que Deus abençoe. Na semana a gente vai conversando com alguns irmãos, estamos à disposição e que Deus abençoe todos em nome de Jesus. A paz do Senhor. Oi, glória a Deus. Existe um mistério na vida do crente que o faz estar em comunhão frequente, entronizado em sua vida, pura vida Paz do Senhor, Chico doido.
Deus abençoe. Pai do Senhor, irmã Cilei, irmão Pedro. Pai do Senhor, irmã Mércia. Deus abençoe. Pai do Senhor, Valdinei. Chegou no amém, cara. Preciso falar com o senhor. Liga pra mim depois. Daqui a uns 15 minutos, me liga. Pai do Senhor a todos. Pai do Senhor, Fabiana, Josimar. Pai do Senhor, Cláudia. Quem mais tá aí? Pai do Senhor pra todos. Ao clamar o sangue do Filho de Deus, aniquila o mal nos momentos meus. Pai do Senhor, Vinícius. Tá bem? Encoberto no sangue, Que hora de dar uma ligada. Trocar ideia. levo sorrindo pelo sangue de Jesus. Esse sangue vertido Na cruz espargido, com poder sem igual, pode te trazer a calma e paz para a tua alma, afastando as hostes do mal. Esse sangue vertido na cruz espargido, com poder sem igual, pode te trazer a calma. Chiquinho é bom demais, velho. Para a tua alma, afastando Tá mandando um monte de coraçãozinho aqui. do mal, afastando as hostes do mal. Paz do Senhor Jesus.